a região aqui do estado do Rio de Janeiro sempre foi uma região privilegiada, porque o Senhor tem começado algumas revelações cruciais, né, aqui. Se eu não me engano, um ano atrás, aqui nós começamos a falar sobre a revelação da glória de Deus, né? Então aqui sempre foi uma região privilegiada em termos de revelação. O Senhor, né, creio que o Senhor quer falar conosco. E vocês estão chegando primeiro, antes mesmo da conferência geral, fui informado, né, pelos irmãos que seria uma reunião de serviço de casais, né? Então, de um lado, vocês estão em casais, mas, por outro lado, é uma reunião de serviço, quer dizer, são pessoas que estão engajadas no serviço da igreja. Portanto, eu vou tratar como se fosse uma reunião de serviço, embora tenha a natureza de casais, tá? E como lá em Palmas, também eles me prepararam uma reunião antes da conferência, que foi numa sexta-feira à noite, e era somente para a igreja em Palmas e também os irmãos da região que teriam chegado antes. Então, inicialmente os irmãos ali falaram para mim, não, é uma palavra introdutória, uma coisa, né, mais leve e tal, mas eu não quis dar uma coisa mais leve, não. O Espírito me estimulou para eu disse para os irmãos, vou entregar o ouro já da conferência para vocês, honrando vocês que vieram antes, pagaram um preço, né? Então, o mesmo eu digo para vocês que pagaram preço, estão aqui, né, merecem o melhor, né? Então, eu já vou entregar o ouro para vocês logo no começo dessa conferência, né, e que nós possamos compreender o coração de Deus para que sejamos realmente úteis, né, no cumprimento do propósito dele. Com relação aos casais, eu acho que não há necessidade de eu falar muito. Vocês todos sabem que homem e mulher, Deus criou, houve procedimentos diferentes na criação, né? Deus criou o homem, certo? E a mulher veio da costela de Adão, e dessa forma Deus edificou-a numa mulher, mostrando a figura de Cristo e a igreja. Então a mulher, na verdade, representa a humanidade, representa o homem, né? E o homem estaria representando no papel de Cristo. E por isso Deus criou homem e mulher de uma maneira diferente. O homem foi criado de um jeito e a mulher foi criada de outro jeito, justamente para poder se somarem, né? Poder um complementar o outro, para que possa sair uma unidade perfeita. Então, muitas vezes nós nos queixamos, puxa, a minha mulher, o meu marido não pensa igual a eu, né? Graças a Deus que não pensa, né? Se todo mundo pensa igual, né, nós estaríamos inclinados de um lado, não teríamos quem nos equilibre. Então nós precisamos desse contrapeso, né, para a gente poder, assim como duas tábuas, né, se não forem encostadas uma na outra na extremidade superior, não tem como ficar estável, não tem como ficarem, né, em pé. Então nós precisamos de um do outro. E claro que nós temos funções diferentes, temos características diferentes. Claro que eu falo num geral. Às vezes o homem e a mulher têm característica também mais forte nisso, mais forte naquilo. Não é nesses detalhes que eu vou entrar. Mas eu quero dizer o seguinte: eu como alguém da área de engenharia, né, engenharia civil na construção de edifícios, eu posso exemplificar para vocês, se isso ajudar, que a função do homem, ela tem a função de, principalmente aquelas peças estruturais, elementos estruturais de um edifício que são
necessárias para receber carga, para estruturar, né, para a estrutura de um edifício, o homem tem esse papel, né? Se vocês entendem, o homem deve receber as cargas de uma estrutura, deve ser a parte estrutural de uma casa, de um edifício. Por exemplo, a fundação, né? A fundação você não vê, mas ali é a parte mais importante. Se houver algum recalque, a gente chama de recalque, algum deslocamento, né, que se o solo ceder um pouco, o edifício todo estará condenado, né, à ruína. Portanto, a fundação é muito importante, é onde recebe a carga. Nós temos elementos estruturais, os engenheiros civis chamamos de infraestrutura, tudo que está debaixo da terra. Nós chamamos de superestrutura, tudo que está acima da terra, e toda a parte estrutural, que são as colunas, as vigas, né, as lajes, tudo para receber a carga. Isso é o papel do homem. Agora, qual é o papel da mulher? Você imagina só se todos os edifícios construídos tiverem só infraestrutura e superestrutura. Fica aquele esqueleto vazio, não é isso? E ficaria uma coisa tão feia. Então, o papel da mulher é justamente a parte do fechamento, a parte da decoração, parte de funcionalidade, não é isso? Então, assim se casa muito bem, muito perfeito entre homem e mulher. Não sei se vocês entendem, né, dessa forma como eu estou explicando, tá? Então, os homens não podem deixar de assumir esse papel de receber carga, receber pressão. Não joga tudo para a tua mulher, não. Você que tem que ser cabeça da casa, não é no sentido de dizer para a tua mulher, você tem que ser submissa a mim, não. Não é esse papel seu, não. O seu papel é realmente receber toda a carga, você ser o responsável pela sua família, pelo seu casamento, levar todos para o Senhor, né? Liderar todos debaixo da bênção do Senhor, né? Essa responsabilidade é sua. Não jogue, né, para a tua mulher. E a mulher coopera com o homem nessa mesma direção, e dando o fechamento, dando utilidade melhor e dando beleza, né, para todas as construções. Portanto, irmãos, trazendo isso para a igreja muito mais, né, precisa desse complemento, dessa complementação das mulheres. Sem as mulheres, nós teríamos apenas um esqueleto de estrutura. Graças a Deus, cada vez mais, irmãos, as igrejas estão entrando, né, na excelência dos diversos serviços, porque as irmãs estão entrando, né, a geração mais nova também estão assumindo o seu papel, e assim nós estamos alcançando, irmãos, a excelência nos serviços para o Senhor. Isso dá para se ver refletido nas conferências. Semana passada eu estive em Palmas. Irmãos, eu vi a igreja em Palmas praticamente desde quando tinha apenas 20 irmãos, 30 irmãos. E hoje a situação é outra. E a conferência, eles deram o melhor no serviço da conferência. Realmente eles hoje são gente grande, né? Eu elogiei eles, falei, que coisa, vocês estão chegando ao nível de serviço, né? Sim, muito, muito, muito bom mesmo, né? Ótimo, excelente. Tudo isso o quê? Porque, né, a igreja, né, houve então envolvimento não só dos mais velhos, mais antigos, mas também, né, os mais novos estão entrando e as mulheres estão entrando, e com isso, irmãos, nós estamos chegando num ponto de excelência no serviço da igreja, e eu espero também que essa excelência esteja sendo buscada também nos serviços do dia a dia de uma igreja, né? Serviço de crianças, serviço de adolescentes, serviço de jovens, serviço de mulheres, serviço de casais, serviço de terceira idade, né, de diversos serviço do grupo familiar de cuidado e multiplicação, né, e demais serviço, tem pregação do evangelho, tem apacentamento, etc, etc, etc. Então, vocês, mulheres, têm uma importância muito grande, muito grande. Portanto, irmãos, é bobagem a gente
continuar, né, num ambiente de desgaste na vida conjugal, não é verdade? Assim como na igreja, 2 anos atrás, graças ao Senhor, que 2017 foi mais ou menos o ano da transição, onde irmão Dong passou muito tempo enfermo, desde 2015, 2016, 2017, e no começo de 2017, então nós percebemos que as igrejas estavam aqui meio sem fôlego, estavam aqui meio sem paixão, né? A vida da igreja tem que ter paixão. Nós não podemos ver a vida da igreja assim de uma maneira religiosa, né? Faltava paixão, faltava amor, né? por aquilo que nós vimos e estamos fazendo. Irmãos, aí nós começamos a falar sobre, vocês sabem, né? 3 palavras: entusiasmo, excelência e inclusão. Entusiasmo é restaurar, recuperar a alegria. Cadê a nossa alegria, certo? Marca uma reunião 10 horas, os irmãos chegam às 11 horas, não é isso? E às 10 horas tem só meia dúzia de pessoas. Que igreja é essa? Então nós começamos a restaurar nossa paixão pela visão que o Senhor nos deu. Irmão, nós não somos mais um grupo dentre tantos cristãos, nós somos a igreja. Ora, se nós temos essa visão correta, estamos na base correta da igreja, e sem o entusiasmo, sem a paixão por isso, irmãos, nós vamos o quê? Deixar tudo isso virar pó. Tudo que o Senhor investiu no passado na gente, vai virar pó. Então, graças ao Senhor que a partir de 2017, né, o Senhor começou a restaurar essa alegria, né, a paixão pela vida da igreja, pela visão, né, isso, pelo propósito do Senhor, pela palavra, esse entusiasmo foi restaurando-se, né, e todos os serviços foram renovados. Os irmãos procuraram então fazer o melhor serviço possível, não é isso? Começamos a dar o melhor para o Senhor, não é o pior. Claro que eu sei que todo o serviço ele tem sucesso quando mesmo que sejam poucas pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa, mas essas poucas pessoas se sacrificam, dão vida por aquilo, né? Esse serviço começa a dar certo. Então, se um serviço não tem ninguém que se sacrifique, ninguém que dá, né, a vida por aquilo, irmãos, aquilo vai ser uma coisa empurrada com a barriga que não vai gerar nada. Então, graças ao Senhor que os serviços nas igrejas estão chegando ao nível de excelência. Mas isso não é só para mostrar que nós temos bom serviço, não é isso. Tudo isso é para a edificação da igreja, né? E em terceiro lugar, irmãos, a inclusão foi essencial. Com a inclusão, irmãos, a geração mais jovem começaram a ocupar espaços. As gerações que estavam um pouco sem espaço na igreja começaram a perceber que eles também, né, eles têm lugar na igreja, e começamos a cada vez mais aperfeiçoar e entregar para gerações mais jovens a parte operacional da igreja e também a parte operacional da obra. Então isso tem trazido um renovar muito grande. Claro que eu estou falando de uma maneira geral, pode ser que uma igreja ou outra ainda não aconteceu isso, mas graças ao Senhor, no geral, as coisas estão acontecendo. E o Senhor então começou a falar conosco sobre, vocês se lembram? Nós começamos a falar um pouco sobre, vamos parar com esse clima de crítica, né? Clima de um julgar o outro, um querer ser melhor que o outro, sabe quantos anos da vida da igreja eu tenho, né? Quando eu entrei na igreja você não tinha nem nascido, quer dizer, esse tipo de papo, né, entre nós, e não trazia nenhuma edificação, só trazia desgaste entre nós. Por isso eu trago isso paralelamente ao seu casamento, né? Algumas coisas que a gente praticava antes, irmãos, está na hora da gente tirar esse desgaste, não só na vida da igreja, também no seu casamento, né? Alguma palavra, às vezes uma palavrinha a mais, que fere o seu cônjuge, não é isso? Às vezes você impacientemente, você retruca, esse retrucar gera depois um terremoto na frente. Então, irmãos, vamos aprender a não gerar
mais tensões, gerar mais desgaste entre nós. Então, graças a Deus, irmãos, desde que nós começamos a falar, porque na fase antiga nossa, havia essa questão, porque o alvo, né, do aperfeiçoamento dos irmãos estava um pouco errado. Nós buscávamos jovens talentosos, eloquentes, e preparávamos esses jovens para falar mensagens. É como se isso fosse a meta final. Irmãos, nós criamos alguns bons faladores de mensagens que alguns começaram a dar problema. Então, não aí naquele ambiente naquele tipo de situação, criou-se um ambiente de competição. Quem fala melhor, quem fala pior, esse é um bom, aquele não é bom, não é? Então, isso começa a trazer inveja, ciúmes, competição, né? Maledicência, crítica, partidarismo, preferências, muita coisa, né, que aconteceu em 1 Coríntios, estava acontecendo entre nós, mas graças ao Senhor, através do bom fundamento que o irmão Dong estabeleceu, né, entre nós, e a partir de 2017, nós passamos a renovar esses fundamentos e edificar em cima. O Senhor, pela misericórdia do Senhor, irmãos, o ambiente mudou. O ambiente nas igrejas mudou. Não é mais aquele ambiente de ciúmes, de contendas, de críticas, de um julgar o outro, um condenar o outro. Não, todos estão aqui, irmãos, buscando crescer juntos. Né? Nós estamos um ajudando o outro, um suportando o outro. Portanto, irmãos, tudo isso que eu disse para as igrejas, vamos aplicar também no nosso casamento. Né? Se aquilo que eu disser, né, só desperta ciúmes, contendas ou discussões, irritação, né, vamos mudar um pouco nossa postura também no casamento. Vamos ajudar um ao outro. Afinal de contas, o casamento, o casal é uma célula mínima de edificação na vida da igreja. Se eu não sei me edificar com a pessoa mais próxima minha, que o Senhor colocou para viver do meu lado, irmãos, como eu vou me edificar com outro, não é isso? Que eu não tenho essa afinidade que eu tenho com a minha mulher, com o meu marido, não é isso? Então, assim, nós precisamos aprender nessa hora, não é isso? Realmente tomar lições de cruz, renúncia, negar a si mesmo, em prol do conjunto, em prol, né, do casamento. Então, aproveitando isso que aconteceu nas igrejas, tem que ser transferido também na nossa vida conjugal. Né? A partir de agora, irmãos, não estamos jogando ping-pong para um derrubar o outro, está cortada que o outro não consegue pegar, não é isso? Você falou isso aí, agora você vai ver, pá! Aí o cônjuge não consegue pegar. Não, vamos jogar como é que chama o jogo de... Frescobol, não é isso? Um jogo de que um devolve uma bola melhor do que o outro, né? Outra, para nós juntos edificarmos alguma coisa, né? Então eu fico muito incomodado quando eu ainda era poucos anos de casado, ouvia muito assim nos casais jovens da época, dizer assim, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos de casados, então um cônjuge vira para o outro e fala: olha, eu não sei mais o que aconteceu, meu amor por você acabou, e eu não posso fazer nada, a gente não pode viver assim, desse jeito, sem amor e tal, então melhor a gente separar. Então assim, eu ouvia muito esse tipo de coisa, aí comecei a analisar, por que o amor acaba? Né? Aí eu comecei a entender, irmão, na verdade o amor nunca foi construído naquele casamento, se vocês entendem, não sei se vocês então vão entender o que eu quero dizer. O Senhor, Deus, Ele criou essa atração entre homem e mulher, principalmente quando você está namorando, quando você está, né, gosta de uma pessoa, e a pessoa corresponde com você, e aí surge uma atração muito forte, que comumente se chama de química, não é isso? Surge uma química entre os dois. Irmãos, eu chamaria essa química de paixão. É uma paixão que Deus deu para unir essas duas pessoas. Então, essa paixão ainda não é amor. É isso que eu quero que todos entendam. Essa paixão de certa forma, Deus na sua criação, Ele deu isso. Essa paixão é capaz de você até
se jogar, não é isso? Eu atravessei uma inundação por causa disso, não é isso? Não tinha como comunicar a ela que eu não ia conseguir chegar no meio da chuva, da enchente e tudo, e eu tive que me molhar todo para atravessar, só para avisar ela, estou aqui, não abandonei você não, estou aqui, né? Então assim, essa paixão faz você fazer de tudo, é ou não é? Quando você tem essa paixão, você paga o preço que for. Então Deus que criou isso. Então, já que você diz que paga o preço que for, tá bom, então vamos começar a edificar dois. Então, a partir da paixão, irmãos, antes que paixão acabe, porque a paixão acaba, certo? Você é muito bonitinho, conto de fadas, né? Príncipe encantado, tudo tal, mas quando passa a morar junto, não é isso? No banheiro ele faz xixi fora, não é isso? Não põe, né? O homem tem esse problema, não tem? Todas as mulheres sabem do que eu estou falando, né? Às vezes não abre, não levanta nem a tampa, não é isso? E coisas desse tipo, né? Vai afora, aí o encanto do príncipe encantado acabou, né? Então, a paixão acaba. Então você tem que aproveitar, enquanto tem paixão, que Deus que deu isso, a paixão, você tem que começar a edificar alguma coisa sólida. Essa edificação é que eu chamo de amor. Quando você fala o amor acabou, porque nunca houve. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Então vocês, os casais, têm que aproveitar para se edificar cada dia. Não é só na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora de irritação. Sabe, tudo isso faz parte da edificação. Vamos edificar em cima. Aí esse amor edificado entre duas pessoas, esse amor é sólido. Esse amor sim, não acaba. Você precisa trabalhar, os dois precisam trabalhar em cima disso. Essa coluna que está aqui, ó. Essa coluna, eu suponho que seja de concreto armado. Dentro dessa coluna há ferros de construção. Há ferros longitudinais, amarrados por estribos, não é isso? E depois joga-se concreto. E essas barras de ferro, quando estavam no material da construção, eram barras soltas no chão. Então, não estavam edificadas com ninguém, com nada. Uma vez colocada aqui no edifício, jogado concreto, essa coluna não tem mais como dizer meu amor acabou por você. Não tem mais como dizer, porque está ali solidamente edificado. Então, nós precisamos construir uma relação sólida. Faça chuva canivete, o relacionamento subsiste, porque houve uma edificação. Vocês estão entendendo? Precisamos edificar algo sólido no nosso casamento. O casamento não é só para você desfrutar da alegria, satisfação e tal, mas também tem horas difíceis. Tudo isso faz parte de momentos bons para edificação, certo? Então isso tudo é uma miniatura do que Deus quer fazer na igreja. Se você consegue se edificar com a tua mulher, com o seu marido, dessa maneira sólida, uma relação sólida, Deus quer dizer para você também que é capaz de você ter uma relação sólida com outros irmãos que você serve juntos. De tal maneira, irmãos, que amanhã vem um problema, não quero servir mais com você, eu vou embora para outra igreja, ou para outra cidade. Irmão, isso porque nunca houve edificação. Se há edificação entre nós, não tem esse negócio, hoje você me pisou no calo, né, vou embora, irmão, porque nós precisamos aproveitar, irmãos, todo o tempo, para edificar-nos juntos. Amanhã, irmãos, Satanás não terá nenhum jeito para nos separar. Não terá nenhum jeito para causar problemas entre nós, porque nós estamos solidamente edificados. Não é verdade? Então, irmãos, construa isso no seu casamento, construa isso nesse relacionamento. Nunca diga que o meu amor por você acabou. Se você acabou, porque nunca houve. Precisamos edificar algo sólido nos momentos bons e principalmente nos momentos ruins. Aí está o segredo, irmãos. Nesses momentos são momentos de ouro para você criar um vínculo verdadeiro. Quando todo mundo está feliz, ganhou na loteria, irmãos, não há muita edificação. Não é mesmo?
Vamos passear, vamos viajar, temos dinheiro, tal, tal. Isso não é edificação. A edificação é quando sofremos juntos, passamos por tribulações juntos. É ou não é? Então, nesses momentos, irmãos, é que nós edificamos de fato entre nós, tá bom? Então, eu quero começar por aí, só para vocês dizerem que eu não falei nada de casais, tá? Tá? Mas o meu verdadeiro encargo é fazer de vocês um exército engajado, homens e mulheres. Na viagem de São Paulo para cá, os irmãos de Varginha fizeram essa gentileza, esse serviço maravilhoso. Usaram a van deles, saíram de Varginha, quinta-feira foram a São Paulo para jantar comigo em São Paulo, pagaram um jantar comigo no Shifu, né? Ele fica, quando fala em Shifu, ele fica até, E sexta-feira, logo cedo, ele ainda nos pegou em casa e nos trouxe para cá, nos trouxeram para cá. Irmãos, uma alegria na viagem toda, super agradável, muita comunhão, palavra, né? Parávamos rapidamente nos lugares para tomar um café, alguma coisa e tal, mas foi uma viagem agradabilíssima. E durante a viagem, eu sentado ali, eu estava meditando diante do Senhor. Falei, Senhor, qual é realmente o nosso papel? Nós, a igreja. Qual é o nosso papel? Porque o Senhor, pela misericórdia do Senhor, durante esses anos todos, esses 2 anos para cá, o Senhor restaurou o ambiente na igreja. Não é mais ambiente de competição, como eu disse agora, ambiente de um orar pelo outro, um suportar o outro, né? Se houver qualquer problema, não guarda raiz de amargura. No casamento é a mesma coisa, raiz de amargura mata, né? Vamos zerar, né? Sem raiz de amargura. Perdoa, irmão, perdoar faz bem. Perdoar melhora o seu humor, perdoar melhora o seu psíquico, né? Vamos nos perdoar, para nós termos paz, né? Todo mundo e tal. E depois o Senhor começou a nos mostrar, vocês sabem, Filipenses nos mostrou um pouco sobre o esplêndido de Cristo, como nós somos dessa humanidade elevada, que nós não temos, mas hoje nós possuímos no Santo dos Santos, porque esse que está no Santo dos Santos, ele tem essa humanidade perfeita para nos dar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, né, ao trono da graça. Ali buscamos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, essa humanidade começou a mudar a gente. Então, graças ao Senhor que isso, claro, no casamento isso afeta muito a gente, né? Nós temos uma humanidade mais elevada, porque a nossa humanidade é muito deficiente, né? E cada um teve um passado, né? Principalmente casais novos, teve um passado. Alguns foram filhinhos de papai, que não, papai deu tudo. Aí chega no casamento, dá problema, certo? Ele pensa que no casamento também tem que dar tudo para ele. Então, não assume o papel de provedor, não assume o papel de responsável, não assume suas responsabilidades. Irmãos, cada um vem com problema, cada um vem de um jeito. Então nós precisamos de uma humanidade perfeita de Cristo. E aí que, irmãos, nós vivendo essa vida espiritual em comunhão com o Senhor, nós vamos sendo transformados, a nossa humanidade vai sendo transformada. Aí, né, rapidamente, não dá para falar todos os detalhes, aí nós falamos muito na questão de encabeçamento. Vocês se recordam ou não? Começamos falando em encabeçamento. Sem o encabeçamento, irmãos, nada vai acontecer na obra de Deus. Graças a Deus que o mistério da vontade de Deus em Efésios capítulo 1 é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Ele, na verdade, como cabeça da igreja, já está encabeçado, já está acima de todas as coisas, de toda a autoridade, de toda a potestade. Só que ele, como cabeça da igreja, a igreja ainda não está.
Nem mesmo a igreja como corpo de Cristo está totalmente encabeçada nele. Então, nós estamos nesse processo de aprender o encabeçamento. Tanto é que Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, nós também estamos aprendendo na nossa vida diária, sofrimento, etc., para aprender a sermos obedientes a Cristo. Esse encabeçamento é super importante. Sim, sem encabeçamento, irmãos, nós não fazemos a obra de Deus. Só que encabeçamento de Cristo não é só Cristo e nós. Deus tem uma linha de trazer encabeçamento até a sua igreja. Aí entra os apóstolos, em primeiro lugar, 1 Coríntios 12, 28 fala, né? Na igreja, em primeiro lugar, estão os apóstolos. Então, vamos dizer, tem um profeta usado por Deus para dar direção, uma palavra de direção, e assim por diante. E esses anos todos, irmão, nós temos visto a eficácia da palavra profética, é ou não é? Vocês perceberam isso? Quando o Senhor nos traz uma palavra, graças a Deus, irmãos, que a palavra que o Senhor está nos trazendo não é uma doutrina teórica. Toda vez que o Senhor dá uma palavra à igreja, de um lado tem todo o ensinamento bíblico nisso, mas, irmãos, tem uma direção e tem uma possibilidade de prática, e nós todos conseguimos praticar a palavra, é ou não é? Então isso tem trazido muito avanço, progresso nas igrejas, né? E nós, graças ao Senhor, muitos irmãos estão começando a entender a importância desse encabeçamento, a importância de se seguir a palavra profética, porque estão percebendo que conforme a igreja praticando a palavra profética, sendo obediente à direção dada por Senhor através daquele profeta, e a igreja prospera, porque Deus confirma a palavra, como diz, eu tenho lido muito Marcos 16, 19 e 20, no versículo 20, ali fala que o Senhor confirma, vamos olhar, vai, já que é uma reunião de serviço, vamos ler, Marcos 16, último capítulo, últimos 2 versículos de Marcos 16, 19 e 20, isso de fato está acontecendo entre nós, graças ao Senhor. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. Isso coincide, confirma a palavra de Efésios 1, 9 e 10. Ali fala, depois 9 e 10, ele seguindo, ele fala que Deus com a suprema grandeza, vamos ler, vai, não posso ficar supondo que vocês sabem, vamos lá, Efésios 1, né? Versículos 9 e 10, ele fala, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, esse é o mistério da vontade de Deus, o que Deus está fazendo, encabeçando todas as coisas em Cristo, e nenhuma coisa ficará fora de seu encabeçamento. E Deus quer restaurar o seu reino aqui na terra por meio de Cristo. Mas como é que ele fez isso? Versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, Deus primeiro fez Cristo, que viveu uma vida perfeita aqui na terra, totalmente dependente do Pai. Ele não falou uma palavra que seja dele, ele falou tudo o que o Pai queria dizer. Ele não fez a vontade própria, ele só fez a vontade do Pai, não é isso? Ele não teve liberdade nem de tempo de ir e vir, ele seguia a direção do Pai. E no final, irmãos, ele morreu na cruz, se tornou obediente até a morte, e morte de cruz, mas Deus não o deixou na morte. Deus aprovou
o trabalho desse varão Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos. E não só isso, a suprema grandeza de Deus fez com que Cristo ressuscitasse e Deus o elevou acima, nos lugares celestiais, à direita de Deus. Não tem ninguém mais que esteja acima dele, só Deus. Porque ele está à direita de Deus. E ele está acima, no versículo 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quer dizer, Cristo hoje já está acima de toda a autoridade que se possa referir nesse universo. Não tem uma autoridade, um poder, um domínio que esteja acima dele. Ele está acima de tudo. Toda a autoridade lhe foi entregue já, né? Isso ele fala em Mateus 28, não é isso? Toda a autoridade já lhe foi entregue. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as igrejas. Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, esse Cristo que é nossa cabeça da igreja, irmãos, está já à direita de Deus. A posição dele já está acima de todas as coisas. Então, hoje o trabalho de Deus, através de Cristo, é fazer primeiramente que a igreja esteja encabeçada em Cristo. Então, por isso o encabeçamento é tão importante. Se a gente souber como é importante a gente seguir a palavra profética, obedecer a Deus na palavra profética, nós estamos sendo encabeçados por Cristo. E nós estaremos indo em direção que Deus quer fazer. Então, isso é muito importante. Voltando lá então para Marcos 16, né? Vou ler de novo o versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, já acima de todo o principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Então, Cristo já está lá, já está lá. Aí a igreja está aqui na terra cumprindo o que falta fazer ainda. Então, é essa parte que eu quero que você tenha consciência. Cristo já fez tudo do seu lado. Agora, irmãos, é a nossa parte. É a nossa luta, é a nossa vez de exercermos o nosso ministério. Cristo já cumpriu o seu ministério terreno aqui na terra, agora é a sua igreja que precisa completar o que falta completar de fazer aqui na terra. Então, o que nós temos que fazer? E eles quem? A igreja. Eles tendo partido, irmão, por isso, a primeira coisa que nós temos que fazer, irmão, sair do lugar, sair da nossa zona de conforto, sair de pensar em nós mesmos. Vamos pensar no que Deus quer fazer. Pregaram em toda parte. Esse é o papel da igreja. O papel, né, a igreja serve para pregar em toda parte, é falar a palavra de Deus, falar por Deus em toda parte. Aí quem coopera com eles? Cooperando com eles o Senhor. Aquele que está à destra de Deus, coopera com a igreja. Então, de um lado ele está lá, mas por outro lado está aqui. Ele, em João 14, ele foi para junto do Pai e pediu para o Pai enviar outro Consolador, e esse outro Consolador é o Espírito da verdade, não é isso? Esse Consolador, na verdade, já estava com eles, com os discípulos, mas não podia estar dentro dos discípulos, não podia estar para sempre com os discípulos. Então era necessário esse primeiro Consolador fosse através da morte e ressurreição, e levasse o homem, ele foi o primeiro homem a ser introduzido para dentro do Pai, dentro de Deus. E agora ele voltaria como outro Consolador, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito, voltaria para dentro de nós. Se ele não podia estar em nós,
E agora pode, não é isso? Agora, como outro Consolador, como Espírito, ele pode. Então, ele está, de um lado, à destra de Deus, com todo o poder na mão, e ele também está dentro do nosso espírito. Ele está com a sua igreja. Ele coopera quando a igreja faz a vontade dele. Quando a igreja faz de acordo com a palavra profética, ele coopera. E olha só o versículo seguinte, a palavra seguinte: e confirmando a palavra. Irmão, se uma direção é dada por Deus, se a palavra profética revela o desejo de Deus, e se você pratica essa palavra, sabe o que acontece? Cristo confirma a palavra. Ele confirma de que jeito? Confirma com sinais que se seguiam. Bom, graças a Deus, isso tudo está ocorrendo entre nós. Uma coisa tão simples, irmãos, como posso orar por você, está se tornando uma ferramenta e tanta. É ou não é? Nós estamos podendo orar pelas pessoas, e isso até ao mais tímido, irmão, nós estamos começando a abrir a nossa boca. Ontem à noite nós fomos jantar com os cooperadores, só ali 2 garçons receberam a oração e o jornal A Árvore da Vida, e no final nós chamamos o maître também recebeu a oração, né? Então, irmãos, nós podemos fazer isso no nosso dia, cotidianamente, né? Na padaria, pondo gasolina no carro, né? Isso, contatando as pessoas no transporte coletivo, na rua, não é isso? Qualquer lugar, irmãos, nós podemos orar com as pessoas. Antigamente era tão difícil. Eu sou um missionário, eu venho falar de Jesus para você. Não tenho tempo. Eu sou um comportor, eu quero apresentar esse livro maravilhoso, vai mudar a sua vida. E agora não, eu estou correndo, não é? Mas agora, irmãos, nós chegamos aqui, posso orar por você? Mesmo que no primeiro momento pega ele de surpresa, ele não, mas depois ele fala, ele pensa um pouco, reflete um pouco. Eu preciso de oração, sim. Ora por mim. Irmãos, isso está mudando a nossa abordagem. E essa abordagem, irmão, tem que ser feita de uma maneira sincera. Não utiliza essa abordagem meramente como uma técnica, mas você tem que ser sincero em querer levar Deus para aquela pessoa e mudar a vida daquela pessoa através de uma oração e através dos livros que você passaria na mão dele, né? Ou da literatura, como o jornal A Árvore da Vida. Bom, então isso tudo, irmãos, são sinais, e a todo tempo, irmãos, só para citar um caso, questão de suicídio, é impressionante como você abordando as pessoas. Posso orar por você, irmão? Nós estamos abordando, para mim, na média, pelo menos uma pessoa querendo suicidar. Então, durante esse tempo todo que nós estamos ouvindo testemunhos, irmão, ainda tem muitos testemunhos que não chegam aos nossos ouvidos. Irmãos, muitas pessoas estão dizendo que hoje estava para dar cabo da minha vida, porque a minha vida não faz mais sentido, não tem mais prazer em viver, e aquilo mudou a vida. Irmão, vocês não imaginam, né, como esses sinais nos seguem, né? Pessoas que estavam desempregadas, de repente encontram emprego, do nada. Os casais estavam separados ou com dificuldade, de repente foram reconciliados. Irmão, coisas desse tipo estão acontecendo. Por quê? Porque, irmão, nós estamos seguindo a palavra profética. O poder não vem de nós, o poder é de Deus. Então, Jesus, ele confirma a sua palavra que vem de Deus, não é isso? Por meio de sinais que seguem aqueles que praticam a palavra. Bom, é isso que está acontecendo entre nós, né? Eu venho dizendo, nós começamos a falar do encabeçamento, não é isso? E depois nós falamos da glória, damos uma definição sobre a glória. Não é meramente uma luz, um resplendor, mas é o próprio Deus. Se você quer ser glorificado, você quer ter glória, um dia chegar à glória, você precisa cada vez mais do Deus da glória. Você precisa cada vez mais da vida e natureza desse Deus
da glória, a presença dele em você, crescendo em você, até que um dia ele sature você, quando você é revelado como, juntamente com os filhos de Deus, você será revelado em glória. Naquele dia nós vamos libertar a criação do cativeiro da corrupção. Aquele dia será o dia, irmãos, que virá a redenção dos nossos corpos. Naquele dia será o dia, irmãos, em que nós transferiremos esse reino hoje para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, essa glória não é somente uma luz, eu mostrei para os irmãos, é isso. Aí de lá para cá, nós começamos a entrar no livro de Romanos, tantas riquezas. O livro de Romanos fala da salvação completa do homem, não é isso? Depois fala da eleição de Deus, em capítulo 9, 10, 11. Aparentemente falam para os judeus, mas irmãos, o tema principal ali é a eleição. E depois ele fala da vida do corpo, a vida da igreja, de versículo capítulo 12 até 16. E a vida do corpo, a vida da igreja, que verdadeiramente traz uma edificação, né, traz alguma coisa sólida para poder trazer o Senhor de volta, né? Bom, falado tudo isso, o que eu quero dizer é o seguinte: essa viagem de São Paulo para cá, no caminho, comecei a pensar: Senhor, o que o Senhor realmente quer de nós? Eu pensei, nós certamente não seremos uma igreja de multidões. Se você sonha em multidões entrando na igreja, milhões e milhões de membros, irmãos, pode esquecer. Porque não são muitos que querem entrar pela porta estreita. Não são muitos que querem andar no caminho da cruz. Não é? A multidão no tempo de Jesus seguia Jesus porque tinha um pão de graça. Tinha doenças curadas, não precisa pagar médico para curar. Buscavam benefícios. E hoje é a mesma coisa. O homem, mesmo um cristão, ele está correndo atrás dessas coisas. Poucos são realmente os que estão dispostos a fazer a vontade de Deus, pagar o preço. Vocês sabem que eu e Esdras, nós damos conferência de jovens, nós damos uma palavra na conferência internacional, nós pagamos nossa inscrição? Eu pago para dar a palavra. Não é isso? Não existe isso no mundo nenhum, irmão. No mundo religioso não existe isso. Quem está lá na frente, tem aviões, tem casa com torneira de ouro, não é isso? Irmãos, nosso caminho é diferente, né? Nosso caminho é cada vez mais se dar para o Senhor. Esse caminho não é todo mundo que aguenta andar, não todo mundo quer andar. Então vou falar um pouco mais sério com vocês. Mateus 20, Mateus 22, aquela parábola que nós falamos, né? Então, 1/10 hora, trabalho de 1/10 hora. O último versículo qual que é? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então o Senhor foi me falando no caminho ali, falando, nunca seremos uma igreja grande, numerosa. Na verdade nós estamos na posição da igreja. Mas os que reúnem conosco, nunca será um número muito grande. Justamente porque o caminho que nós escolhemos é o caminho da cruz. O caminho de fazer a vontade de Deus. Não é buscar nossa fama, buscar nosso dinheiro, riqueza, enriquecer, né, em função do povo. Então, esse caminho não são muitos que querem tomar, não. Então, muitos são chamados, mas poucos os eleitos. Poucos os escolhidos. O que significa isso? Significa, vou ler com vocês, aí me veio uma palavra de Hebreus 11. Hebreus 11, logo depois que
logo depois que o autor fala de Abel e Enoque, termina de falar de Enoque, porque Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Irmão, o nosso coração é que nem o coração de Paulo. Nós queremos agradar o Senhor. Não estamos aqui para agradar nós mesmos. Não estamos aqui para buscar nosso benefício. Estamos aqui para agradar o Senhor. Mas como você vai agradar o Senhor? Olha o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vocês percebem que esse exercício da fé tem duas etapas. A primeira etapa é crer que Ele existe. Irmãos, a grande maioria, talvez 100% dos que creem em Jesus, que são genuinamente regenerados pelo Espírito Santo, certamente creem que Ele existe. Senão não haveria fé. Graças a Deus, creem que Ele existe. Mas existe uma segunda etapa. A segunda etapa é o quê? E o quê? E que se torna galardoador dos que o buscam. Aí está o problema. Buscar, porque sabe que Deus vai galardoar os vencedores, é outra coisa. Há muitos crentes que creem que Deus existe. Mas são poucos que realmente pagam um preço para buscar o Senhor, porque eles querem reinar com Cristo. Por isso eu pensei, Senhor não nos deu esse caminho de multidões. Porque nós vamos sempre ficar com aqueles que não só passam no primeiro crivo, mas no segundo crivo. E o segundo crivo é os que sabem que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, eu creio que todos nós que estamos aqui, nós queremos o galardão. Nós queremos ser vencedores. Nós buscamos o Senhor, não pelas coisas de hoje, mas pelo reino. Hoje não é hora de eu ter fama. Hoje não é hora de eu me enriquecer com isso. Hoje não é hora de eu ser bajulado. Hoje não é hora de ganhar benefício para o homem. O que eu quero, irmãos, é o galardão naquele dia. Então, esses compõem a igreja. Que igreja é essa? Capítulo 12. Aqui, ó. Capítulo 12, versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados no céu. Nós somos a igreja dos primogênitos. Os que estão aqui buscando a primogenitura. Nós queremos o direito da primogenitura. Pagamos o preço que for, não o vendemos por uma sopa de lentilha. Essa manhã, eu quero que vocês todos sejam esses. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter sempre uma igreja dos que buscam seriamente o Senhor, buscam crescimento,
buscam agradar a Deus, buscam fazer a vontade dEle, renunciando a si mesmo, não é isso? Saindo de sua zona de conforto. Essa é a igreja dos primogênitos. Então aí o Senhor me mostrou. Então o que nós temos que fazer para isso? Qual é a nossa função? Irmãos, mas essa igreja que não é tão numerosa, não será tão numerosa, claro que precisa de um crescimento normal. Deus nos deu essa porcentagem, 20% ao ano. Eu acho um crescimento normal. E eu creio que o Senhor vai nos dar graça e nós continuarmos a crescendo nessa taxa por ano. Precisamos crescer, não podemos ficar parados, ficam vários anos parados. Agora está na hora de crescer. Vamos fazer um crescimento normal, não precisa ser uma coisa anormal. Crescimento de 20 anos para cima. Por quê? Aí eu vim calculando, sabe, no carro. Em 1975, eu me casei com a minha mulher. E hoje, em 2019, o Senhor me deu 4 filhos e 6 netos. Nasceu a filha do William. Eu tenho, 7 netos. 7 netos. Aí eu fiz os cálculos da taxa anual de crescimento, dá mais ou menos 27%. Mas eu sou exceção. A maioria dos irmãos, dos avós aqui, não tem 7 netos. Um ou outro tem, mas a maioria não tem. A média não é essa. Então eu considero 20% uma taxa anual de crescimento normal. Vocês estão entendendo? Eu venho pensando, na viagem toda, eu venho pensando nessas coisas, né? Então, 20% uma taxa normal. Então, nós vamos continuar crescendo a 20%. Certo? A não ser que num determinado momento o Senhor nos dê uma graça de coisa maior. Amém? Bem-vindo. Mas pelo menos para você ter uma ideia, você ter uma referência, irmãos, esse é a nossa normalidade. Vocês estão entendendo? Nós vamos ganhando outras cidades, vamos levantando, ganhando mais pessoas. É mais ou menos essa nossa normalidade. Mas nós não podemos viver para dentro. Nós temos a nossa função. O mundo é grande. Nós pequenos. Como é que a gente vai alcançar o mundo? Irmão, com a comportagem dinâmica, com outras ferramentas que o Senhor está nos dando, está me dando esperança. Que esperança? Somos poucos, mas nós temos armas poderosas. E com a bênção de Deus ainda, com o poder de Deus, aí explode. Vocês estão entendendo? É isso que o Senhor está fazendo entre nós. Vocês estão entendendo? Então eu preciso fazer 2 coisas. O Senhor me deu 2 palavras. Precisamos continuar trabalhando em aperfeiçoamento dos irmãos. Aperfeiçoamento de líderes. Cada um de nós precisa ser um líder. Cada um de nós precisa ser pessoa que toma iniciativa, motivada para fazer a obra de Deus. Sabe, nenhum cabisbaixo, nenhum dizendo para si, eu não presto, eu não sei fazer nada. Não, vamos levantar a cabeça de todo mundo. Até o mais tímido entre nós, irmãos, você vai ver amanhã, ele vai virar um leão. Vamos aperfeiçoar a liderança. Em segundo lugar, engajamento. Vamos engajar. A nossa meta é engajar 100% dos membros. Cada um que está aqui é engajado. Engajado nesse exército, engajado nessa luta, na luta para a propagação do Evangelho, estabelecer o reino de Deus. Vocês estão dentro? Vocês são esses primeiros casais que estão ouvindo essa palavra. Não falei isso ainda para ninguém, porque eu veio da viagem para cá. Israel é um país pititico, pequenininho, mas tem um exército respeitável. Ele está em volta de inimigos ali, mas ninguém mexe com ele.
Porque sabe que se mexer, leva. Porque todos são engajados. Não é numeroso, mas é engajado. Então a igreja precisa ser assim. Cada um de Israel, quando chega a 18 anos, é obrigado a fazer o serviço militar. Para homens, o serviço militar obrigatório leva 3 anos, não é de 1 ano só, 3 anos. Que no Brasil não só é de 1 ano, mas a maioria é dispensada, né? Então, 3 anos. E mulheres também fazem alistamento militar, sabiam? As mulheres fazem serviço militar de 2 anos. 2 anos, as mulheres. E os homens, quando saem do seu serviço obrigatório, 3 anos, eles têm uma opção. Eles podem seguir a carreira militar. Então eles vão para a preparação, curso preparatório de oficiais, né? Ou eles vão seguir sua vida secular, só que cada ano, 30 dias ou 60 dias ou mais, conforme a necessidade, eles são obrigados a ir para uma unidade de reserva e servir ali com pessoas nativas. Isso recicla eles, estão sempre prontos para a guerra. E isso vai durar até os 40 anos da vida dele. Todo ano ele tem que reciclar. E as mulheres que fazem 2 anos de serviço militar também vão menos tempo, mas cada ano tem que comparecer unidade de reserva, serve um pouco de tempo lá, cada ano, e até aos 24 anos de idade. Porque a mulher depois tem que cuidar de casa, tem que gerar filhos, então é até 24 anos de idade. Então, isso eu estou mostrando para vocês o engajamento, o aperfeiçoamento, treinamento de 3 anos, de 2 anos, e depois engajamento. Irmãos, aí me veio o clique. O que o Senhor quer fazer de nós é isso. Nós não vamos ser milhões, igreja de milhões, mas nós vamos ser uma igreja de um exército engajado, aperfeiçoado e engajado. Em termos de aperfeiçoamento, eu vou dizer para vocês, na verdade, toda a conferência é um aperfeiçoamento. Não sei se você percebe isso. Tem a palavra profética, tem a direção, tem ensinamento, mas principalmente, irmão, tem aperfeiçoamento. E eu recentemente, ainda neste ano, 3 meses atrás, 3 meses atrás, o Evandro estava junto lá no Nordeste, saindo de uma série de conferências no Nordeste, fomos parar em Fortaleza para pegar avião para ir embora, e ali eu encarreguei vários irmãos cooperadores, tanto de Fortaleza, como do Nordeste, que é de Rio Grande do Norte até Sergipe, e como Norte, né, até Pará. Esses principais cooperadores estão trabalhando, estão muito adiantados em produzir um material de aperfeiçoamento de líderes. E vai já sendo produzido em forma também de EAD, ensino à distância, que o Instituto vai colocar no ar. Então, e a editora vai produzir o material que eles estão preparando. Então, isso faz parte do aperfeiçoamento que a gente já vem fazendo com fundamentos da fé cristã, já embasando os novos crentes com a fé básica, com as verdades básicas, e agora nós estamos trabalhando para aperfeiçoar os líderes. Na verdade, todos são líderes. Líderes aqui não são só os que estão sentados aqui, não. Líderes são todos. Todos nós precisamos ser um líder, né? Então, assim, esse é um aperfeiçoamento. Segundo lugar, irmãos, nós vamos começar a trabalhar seriamente daqui para frente, é engajamento. Ninguém fique de fora. Não tem um membro que não preste aqui. Todos têm o seu espaço. Todos são úteis, né? E todos vão lutar junto conosco no exército de Deus em alguma função. Eu não sei qual a função dele, mas ele vai ter alguma função. Todos têm um espírito de engajamento, nós estamos engajados. E contando com a bênção do Senhor,
através das ferramentas que o Senhor nos deu. Colportagem. Era uma coisa quase, os irmãos estavam com muita dificuldade de sustentar a colportagem. De repente, irmãos, virou o nosso carro-chefe. Vocês sabiam? Eu vou fazer uns cálculos só para vocês entenderem o alcance, a dimensão das coisas. Estamos lutando para preparar 25 equipes de 5 pessoas de colportores dinâmicos de padrão. Esse padrão significa cada um desses 5 elementos daquela equipe conseguir distribuir 50 livros por dia, por pessoa. 50 livros, se for possível, nessa proporção. 20 kits, que são de 2 livros, são 40, e mais 10 alimento diário, porque alimento diário é a palavra atual. Nós queremos alcançar as pessoas também com a palavra atual. Então, se essa equipe conseguir se fixar nessa média, não é de vez em quando alcançar essa média, se isso for uma constância na vida deles, então eu considero, irmãos, a equipe de colportores dinâmicos de padrão, que eu chamo de elite. Então nós por enquanto estou pensando em só 15 equipes. Eu sei que tem muito mais em preparação. 25 equipes. Vamos supor que eu estabeleci uma meta de setembro. Quando chegar em setembro, já teremos 25 equipes de elite trabalhando. Vocês sabem que só calculando pelos 25, porque tem muito mais gente trabalhando. Vocês em Niterói foram os primeiros a estabelecer aquela camiseta, posso orar por você? Não é isso? E foram lá toda quinta-feira à tarde. Então não estou nem falando desses. E graças ao Senhor, muita gente está engajado nisso. E também outros colportores que não chegam a distribuir tantos livros, mas tem muita gente trabalhando. Mas eu vou só focar nessas 25 equipes. Nessas 25 equipes, vão distribuir, por ano, 1.500.000 livros. 1.500.000 livros. Agora, pensa, né? Nós temos 200 milhões, vou arredondar, 200 milhões de habitantes aqui no Brasil. 200 milhões. Dividido por 4, vamos supor que cada 4 tem uma família. É isso? Então 200 são 50 milhões de famílias. 50 milhões de famílias. Essa equipe de colportagem, 25 equipes, consegue distribuir 1,5 milhão. Somados a tudo isso que os irmãos das igrejas demais estão fazendo, eu estou fazendo um cálculo por baixo. Então, 1,5 milhão, vamos supor que a gente consegue distribuir 2 milhões, somando todos os outros da vida da igreja e também outros colportores, né? 2 milhões. Para chegar a 50 milhões, nós ainda temos 25 anos para alcançar todas as famílias, um livro na mão de todas as famílias. Mas eu creio que nós vamos aumentar mais. Agora, pense um pouco. A média, a proporção é a seguinte. Para cada livro distribuído dessa equipe dinâmica, de elite, cada livro distribuído, eles terão orado por 6 pessoas. Feita a oração por 6 pessoas, um livro sai. 6 pessoas, um livro sai. Então, 1,5 milhão de livros, vezes 6 significa 9 milhões de pessoas que receberam oração. 9 milhões, não é isso? Para 50 milhões, vamos arredondar para 10 milhões, porque muitos outros estão fazendo esse trabalho. 10 milhões para 50 milhões, 5 anos. Vocês estão vendo que não é coisa do outro mundo, não. Eu estou certo ou não? Em 5 anos, irmãos, nós teremos orado por pelo menos um membro de uma família brasileira. Pelo menos em média, certo? Em média. Então, irmãos, é ou não é possível pregar o evangelho a toda a terra habitada? Quando o irmão Dong falou sobre isso,
Ele fez um cálculo entre nós aqui, ele está meio desanimado, porque no ritmo que a gente vindo, ia levar mais de 250 anos para alcançar, pregar o evangelho do reino para toda a terra habitada. Mas agora, irmãos, de repente explodiu a coisa. E é possível. Eu creio que daqui para frente só vai intensificar. Todos nós aqui, irmão, não depende só de comportores, todos nós aqui somos membros ativos. Não é isso? Posso pregar, posso orar por você e distribuir um livro para ele, distribuir um jornal. Irmãos, nós vamos alcançar rapidamente todas as famílias brasileiras. É uma ferramenta. A comportagem dinâmica, de repente, irmãos, virou uma artilharia. Eu estou falando de uma guerra, tá? Artilharia, os lança-mísseis, né? Não é mais canhões, são os lança-mísseis alcançando estrategicamente nos pontos do inimigo. Porque a nossa missão é conquistar essa terra, é preparar o deserto, ganhar as pessoas para o Senhor. É ou não é? Nós temos o Avança Jovem. Avança Jovem é outra ferramenta que o Senhor entregou na nossa mão. Avança Jovem, irmãos, não invente nada diferente. Siga a palavra profética. Seja simples como os que estão praticando são simples, promovendo os itens do mover atual, da palavra profética. O Senhor está abençoando muito. Irmãos, é outra ferramenta para a gente alcançar, não sei como é que chama essa outra, não sei se são os carros de guerra, né? Carros de combate, não é isso? É a infantaria, não é isso? A infantaria ali avançando, e nós temos o Expo-Livro. Irmão, o Expo-Livro para mim é um porta-aviões, não é isso? Carrega a equipe fixa, que são os aviões ali, né, alcançando e tal, e os comportadores dinâmicos, porque um porta-avião nunca vai sozinho. Vários outros vasos de guerra estão em volta, né, de um porta-aviões. Irmãos, graças ao Senhor, nós estamos com todas essas ferramentas. Outra ferramenta é o grupo familiar de cuidado e multiplicação. Estamos multiplicando, ganhando as pessoas. Irmãos, tudo isso torna possível nós cumprimos o que Deus nos entregou para fazer. Então, a viagem de lá para cá, eu pensei, a missão, a meta geral, nós já tínhamos, que é Apocalipse 12. Nós estamos na igreja preparando um grupo de vencedores coletivos. Estamos gerando o filho varão. E Satanás está com raiva disso. Ele quer que a gente continue nas picuinhas, brigando um com o outro. Tá? Não, nós paramos com isso. Nós vamos produzindo filho varão junto. Um morar junto, trabalhar junto, edificar junto, não é isso? Um ajudando o outro, um perdoando o outro. Pronto. Então, vamos logo gerar isso. E nós também precisamos ganhar a terra, preparar deserto, levantar igrejas nos bairros, onde não tem testemunho, levantar igrejas nas cidades, onde não tem igreja. Irmão, graças ao Senhor, então, essa é a nossa meta geral. Nós estamos em direção a isso. Mas para alcançar essa meta geral, o Senhor está nos dando isso. Não é isso? Encabeçamento, palavra profética. Agora, aperfeiçoamento, engajamento de todos. E o Senhor nos dá ferramenta. Vamos cooperar com o Senhor nessas ferramentas. E vamos, irmãos, destruir as hostes do inferno. Nós vamos trazer o Senhor de volta. O reino de Deus voltará. Então, essa reunião de serviço, eu quero engajar os casais. Não deixe o marido servir sozinho. Você, mulher, tem que engajar junto. Ainda que você tenha mais tarefas de casa para fazer, cuidar mais dos filhos e tal, mas não seja um freio no serviço do seu marido, não é? E o marido que serve muito lá fora, também precisa apacentar, cuidar da mulher que está em casa, certo? E se o Senhor der oportunidade, saia junto com ele, não é isso? Para servir o Senhor juntos. Então, nós que servimos o Senhor, se não tivermos uma mulher que coopera em casa,
é muito difícil a gente seguir. Você imagina eu estando aqui, minha mulher em casa, não é isso? Se ela quiser me segurar, vai me segurar. Então assim, graças ao Senhor, marido e mulher, todos têm a mesma visão, ambos estão engajados na mesma luta, a recompensa virá para os dois. O 1 Pedro 2, eu gostei muito desse versículo aqui, como eu não falei nada de casal, só no comecinho casal, aqui 1 Pedro 2, é isso, né? 1 Pedro, não, 1, né? Não, deixa eu ver. 3, né? 3, isso. 1 Pedro 3. Ele gasta 6 versículos com mulheres, tá? Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Isso quer dizer o quê? Na fé, as mulheres vão na frente. As mulheres são crentes antes do marido. Não sei quantos são aqui, começou desse jeito. Irmãos, as mulheres muitas vezes creem antes. Toma iniciativa para crer. Tá? Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Quer dizer, não, nós que servimos ao Senhor, né, não vamos usar desses aparatos exteriores, né, a gente não precisa desse tipo de coisa para atrair nosso marido, ou não é isso, para a gente se sentir melhor, sabe? Claro, ser bem arrumada, tudo tal, mas assim, né? Nosso objetivo não é isso. Nosso objetivo, né, é ter um coração interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Esse tem grande valor diante de Deus. Pois foi assim que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes de filhas, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Tá? Bom, o que eu queria falar era o versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Irmãos, tem que tratar bem a sua mulher. Pensa, tá? Trate-a como a parte mais frágil, né? Emocionalmente, tudo, porque ela tem essa carência, você precisa cuidar bem dela, tá? É sua mulher, não maltrate sua esposa, tá? Tratai-a com dignidade, ela merece dignidade. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, essa é a parte que eu queria passar para vocês, são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Vocês, maridos e esposas, marido e esposa, vocês são juntamente herdeiros da graça da vida. Quer dizer, nós estamos falando, nós somos a igreja dos primogênitos, igreja dos que buscam a Deus como um galardoador. Nós buscamos agradar a Deus, irmão, mas vamos ser galardoados juntos, marido e mulher. Vocês são herdeiros, juntamente herdeiros da graça. Né? O marido não pode correr lá para frente e esquecer a mulher para trás. Tem que cuidar da tua mulher. Né? A mulher também não pode ir para frente e deixar o marido. Vamos juntos. Nós somos juntamente herdeiros da graça. Né? Para aquele dia recebemos o galardão. Ali, irmão, o Senhor vai falar, valeu a pena esses casamentos, né, que eu ordenei, né, valeu a pena para fazer o meu propósito. Amém? Então, feito isso, eu entreguei ouro para vocês já dessa conferência. Jesus é o Senhor. Amém.